Olá, hoje é dia de São José Operário, dia 1º de maio. É uma data significativa porque nós celebramos o Dia do Trabalhador. São José Operário, São José o Trabalhador, poderíamos dizer. É muito interessante a gente recordar que José era carpinteiro e que, aparentemente, como os evangelhos nos deixam entender, transmitiu as suas habilidades, o seu saber fazer, o seu conhecimento para Jesus, que também se tornou carpinteiro. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, as pessoas espantadas com aquilo que Jesus fazia e dizia, a sua sabedoria, enfim, começaram a se questionar, porque o conheciam. Jesus volta à sua terra, em Nazaré, e ali começa a fazer uma série de milagres, enfim, começa a pregar, e as pessoas ficam espantadas e se dizem, não é ele o carpinteiro? Ou seja, Jesus aprendeu a profissão do Pai, como naquela época acontecia, e como hoje ainda também acontece a transmissão, né, de pai para filho das profissões. Hoje um pouco menos, naquela época muito mais. Jesus então trabalhou com as suas mãos, realizou também obras, né, fabricou coisas. É a característica do ser humano, o homem que trabalha, o homo faber, vão dizer os filósofos. Então é muito interessante a gente refletir um pouco sobre essa nossa característica de trabalho, de trabalhador, porque faz parte da nossa humanidade. É verdade que lá na palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, a gente percebe o trabalho que passa a ter um certo peso com o pecado, mas o trabalho dignifica o ser humano. O trabalho nos enaltece, nos engrandece. Todos nós queremos realizar uma obra, queremos fazer um trabalho. É verdade sim que o trabalho tem esse aspecto de, digamos assim, de peso, não é? Uma certa pena, e muitas vezes a gente está feliz porque chega a sexta-feira ou porque chega o feriado e vamos ficar sem trabalhar. Porque descarregamos de um certo modo, né? Deixamos aquela carga do trabalho que parece nos oprimir muitas vezes. Mas é importante a gente recordar o quanto que isso faz parte também. Uma boa ação, uma boa obra, ela é exigente, ela requer dedicação da nossa parte, requer empenho, requer esforços e requer também perseverança. E isso tudo é desgastante, é cansativo, mas faz parte. No nosso mundo, na nossa sociedade, nós temos trabalhos formais, trabalhos também informais. Há pouco nós passamos a considerar mais o trabalho em casa, por exemplo, das mulheres que se dizem ainda donas de casa, porque antes esse trabalho não era considerado. As empregadas domésticas também, nós, as empregadas domésticas, também passaram a ser consideradas, não é, no seu trabalho. É fundamental, então, a gente perceba como que o trabalho, nas suas diversas facetas, ele pode e deve engrandecer o ser humano. Mais uma vez, com o seu lado, é verdade, às vezes sacrificante, às vezes exigente, mas o trabalho faz parte da vida do ser humano. Obviamente temos muito a transformar, muito a mudar em relação ao trabalho, há muito subemprego, há muito trabalho escravo ainda no mundo todo, há ainda escravidões por aí afora, o ser humano não é suficientemente ainda valorizado naquilo que ele faz, naquilo que ele pode realizar. Temos que lutar por isso também, obviamente. É o desejo que nós fazemos hoje também, né? Que Deus, pela intercessão de São José Operário, também nos ajude a transformar tudo isso, transformar aquelas condições que não são dignas do ser humano no trabalho. Mas é importante também a gente perceber o quanto que nós não devemos transformar o trabalho somente em moeda de troca, ou seja, só faço o trabalho porque eu vou ganhar um dinheiro, mas tentar colocar toda uma intenção especial no trabalho que fazemos. Cada coisa que fazemos, desde a pequena a maior, tentar perceber como ela pode ser importante, como ela é importante para a transformação do mundo, para a transformação das pessoas em primeiro lugar, a minha própria transformação. Então podemos ter essa intenção quando trabalhamos e não só ver o trabalho para ganhar dinheiro
e aproveitar a vida, mas ver o trabalho como uma realização humana que transforma todo mundo. Obviamente, vamos ter que ganhar também o sustento para as nossas próprias vidas, mas é fundamental olhar o trabalho no seu todo e transformar também as nossas relações humanas no trabalho, pelo trabalho, para que sejam relações cada vez mais transformadoras da dignidade ou para a dignidade do ser humano. Então, que Deus abençoe a cada trabalhador nesse dia por intercessão de São José Operário.